O dia 4 de dezembro de 2011 marcou um período de guerra civil no estádio Beira-Rio. Não foi apenas um clássico Grenal qualquer, porque colorados brigaram com colorados e marcaram definitivamente um racha na torcida Guarda Popular que dura até os dias atuais. Salve, salve, cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço vocês por estarem acompanhando mais uma vez aqui conosco, mais um vídeo que a gente traz uma memória cancheira, um acontecimento em torcidas do Brasil, e dessa vez vamos falar da torcida do time que eu torço, da torcida do time que eu cubro, do time que eu trabalho jornalisticamente e principalmente do time que eu amo e que vivi este momento, este fato histórico na Guarda Popular que aconteceu lá em 4 de dezembro de 2011, um clássico Grenal que o Inter venceu por 1-0 e que acabou ficando em segundo plano por todo esse acontecimento de um racha que não é o motivo do racha atual da Guarda Popular, mas que sim deixou uma ferida que dura até hoje na Barra Colorada. É muito comum, gente, que torcedores das mesmas organizadas ou de organizadas do mesmo clube entrem em conflito. E a Guarda Popular do Inter, assim como muitas barras bravas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, também já teve o seu momento de briga entre os próprios torcedores, momento de racha, momento de poder, de busca por ego e principalmente busca por comando na torcida. E neste 4 de dezembro de 2011 aconteceu algo muito chamativo na Guarda Popular Colorada. Bom, gente, como eu disse, eu estava no jogo, inclusive é um jogo que é delicado para mim, é um jogo que marcou muito a minha pré-adolescência. Eu tinha 13 anos na época, frequentava a Guarda Popular como um povão, não como integrante oficial, e ia aos jogos com o meu irmão mais velho. Inclusive, eu nunca falei disso aqui no canal, eu tenho um irmão mais velho que faleceu e que fez parte da minha vida, ensinou junto do meu pai a amar o clube, e esse marcou o último jogo que eu fui com meu irmão, por conta de ser a despedida. Alguns dias depois ele acabou falecendo, nada a ver com o jogo, não teve motivo, nada de relação com violência, com torcidas, mas ele acabou falecendo alguns dias depois, no dia 12 de dezembro de 2011, e foi o último jogo que eu fui com ele, por isso que eu lembro perfeitamente. Só fazendo esse parênteses aqui para dizer por que é tão delicada para mim essa data. Mas para a Popular também é uma data delicada, porque marcou o racha da torcida, que já estava rachada naquele momento, na verdade, e o racha foi justamente o motivo. Por quê, gente? A Popular era comandada pelo Hierro Martins, um dos capos da história da torcida, um dos fundadores, que assumiu a torcida, o comando da torcida depois de participar, ajudar a fundar a torcida. O Hierro Martins acabou assumindo como capo. Capo, para quem não sabe, é o líder da torcida Barra Brava. A Barra Brava não tem presidente, não tem vice-presidente, não tem eleições. Ela se conquista através da força, através do poder. E o Hierro Martins conquistou a liderança da torcida por muitos anos, até o ano de 2011, onde começou a sua queda e depois a sua saída da própria torcida, quando ele acabou também na prisão, tendo como estopim este dia 4 de dezembro de 2011. A Popular era dividida por duas torcidas, o Portão 4 e o Portão 7. O Portão 7 era a maior concentração da torcida, era a Popular, a Guarda Popular, e a Popular do Inter era o Portão 4. E esse racha aconteceu justamente com duas lideranças, o Master e o Hierro Martins. O Master, por conta de satisfações com a liderança do Hierro Martins, pegou o seu grupo de seguidores e fundou o Portão 4, Popular do Inter, os de sempre. Essa torcida ficava em um canto específico do Beira-Rio, totalmente oposto de onde fica a Guarda Popular do Inter, atrás do gol. Porém, nesse dia, como era Grenal e o Beira-Rio estava em obras, a Popular do Inter, estava começando as obras, na verdade, a Popular do Inter, o Portão 4, foi jogado para o Portão 7, inevitavelmente para evitar briga com gremistas que estavam lado a lado, que estariam lado a lado da Popular do Inter. O Portão 4 foi jogado para o Portão 7 e os torcedores rachados ficaram lado a lado. E essa prevenção de brigas com gremistas, na verdade, se transformou em brigas entre colorados, gente. Torcedores do Portão 7 e do Portão 4, uma torcida rachada, ficou lado a lado. Mas não foi apenas por conta do que já acontecia, mas por conta do que já aconteceu. Sabendo que ficaria lado a lado da torcida Portão 4 e sabendo de tudo que já percorria por conta desse racha, o Hierro Martins estendeu uma faixa polêmica com os dizeres "a barra do Hierro", justificando que ele era o dono da torcida, que ele era o líder da torcida e que ali tinham seguidores.
O Portão 4 naturalmente já era oposição ao Hierro e estando lado a lado, o Portão 4 se revoltou com esta faixa do Hierro Martins e liderados pelo Master e por outras lideranças do Portão 4, partiram para cima. E eles estavam lado a lado, gente, porque a polícia não teve intervenção, não teve proteção em relação a isso, porque são torcedores do mesmo time. E o Beira-Rio se transformou em uma guerra campal. E agora eu vou contar a minha experiência. Eu estava no meio, exatamente, literalmente no meio de onde isso aconteceu. Ainda era o Beira-Rio antigo, então era uma proximidade muito grande, não tinham cadeiras, torcedores podiam adentrar a Guarda Popular facilmente. E os torcedores do Portão 4 partiram para cima do Portão 7 e arrancaram a faixa escrita a barra do Hierro. Aquilo revoltou muito. Tudo isso antes do jogo, gente. Faltavam poucos minutos para o jogo começar e a torcida Portão 4 arrancou essa faixa da barra do Hierro. E uma confusão muito forte aconteceu na arquibancada. Troca de socos, torcedores caindo, torcedores sendo pisoteados, crianças que iam na Guarda Popular se assustando com tudo aquilo que aconteceu e a torcida acabou carimbando de vez o seu racha e se dividindo ainda mais. Isso aconteceu no Grenal, que o Inter venceu. O jogo ficou em segundo plano. Aquele ano o Campeonato Brasileiro ele era finalizado por clássicos, então o Grenal foi o último jogo daquele Campeonato Brasileiro. O Inter venceu, foi para a Copa Libertadores, mas tudo isso ficou em segundo plano porque o início do jogo, antes do jogo começar, na verdade, teve essa briga muito forte da Guarda Popular. Dias depois, o Hierro Martins, em uma despedida de Fabiano, um dos grandes jogadores da história do Inter, o Hierro Martins aproveitou por ser um jogo com menos seguranças e acabou atacando torcedores da oposição com facas. Então ele esfaqueou alguns torcedores e este ato acabou ocasionando em uma investigação dentro da Popular. A polícia começou a fiscalizar totalmente a torcida e o capo Hierro Martins acabou sendo preso por conta do que aconteceu dias depois dessa guerra civil que ocorreu no Beira-Rio. Isso é um resumo muito básico do que aconteceu. Hoje o Hierro Martins ainda responde por conta disso tudo, inclusive saiu uma nova atualização do processo. Depois de tudo isso que aconteceu, o Hierro Martins e Master fizeram as pazes, criaram um núcleo da torcida em que eles ressaltaram que estavam unidos contra a atual gestão da Guarda Popular. Então o Hierro Martins e o Master perderam a liderança da Guarda Popular e criaram um movimento há alguns anos que seria os donos da história. Isso durou muito pouco e acabou também ruindo. Hoje a Guarda Popular é uma só, mas também vive um racha por outros motivos, por outras lideranças, com uma história que nunca vai acabar. A Barra Brava abre margem para isso e a Barra Brava é sim uma torcida que permite rachas, permite poder através da força e permite muito ego. Isso aconteceu em 2011 e reflete na torcida de certa forma até hoje. Muitos defendem que a torcida viveu a sua melhor fase sob o comando do Hierro Martins, outros defendem que a torcida começou a ser mais democrática e hoje vive um processo mais democrático, não tanto assim, segundo a oposição, por conta também da saída do Hierro Martins. Valeu, gente! Então esse acontecimento, essa memória cancheira de hoje é baseado no que eu estive presente, no que eu vivi e no que reflete até hoje em uma das maiores torcidas.